E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Antes eu só gostaria de deixar um adendo, que o próprio Thiago Araújo ele acabou me lembrando e eu acabei não explicando isso no vídeo. E se eu expliquei, eu realmente expliquei mal. Valeu, Thiago. É o seguinte, quando eu estava falando sobre pontos, né, uma coisa que também influencia, quando eu estava dizendo principalmente sobre força, é a inclinação também do, do gráfico, dessa linha. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se eu tenho uma escala linear, né? Então, quanto mais aumenta, mais o quanto mais aumenta o peso, mais aumenta o consumo. Só que às vezes pode ser que a minha linha seja exatamente assim, né? Então, ele realmente influencia muito, ou às vezes o gráfico pode ser, por exemplo, assim, ó, uma curva maior, ou às vezes chega a ser tipo uma curva bem longa, ou acaba sendo reto até. Então não tem um relacionamento algum. Então os pontos estariam tipo muito mais espalhados, né? Então eu teria um relacionamento bem mais fraco sobre isso, ou às vezes a pontuação, os pontos, digo a pontuação dos pontos, né? Eles estariam tão espalhados que daria para ver que não tem relação alguma, ok? Então a parte da força também é tanto quão próximo os pontos estão, quanto o quão o ângulo, né, essa era a palavra que, que eu queria falar, o ângulo da reta. Então, quanto mais longe, né, então possamos dizer, se fizer a curva fosse mais ou menos assim, ó, então teria pouca influência, poderia ser o caso de ter influência, não ter influência alguma. Ok? Então, é isso. Obrigado, Thiago, pelo aviso. Então, vamos para a nossa brincadeirinha aqui no R. Vamos começar a criar realmente os gráficos. Não se esqueçam que este documento aqui vai estar tanto lá no site, né, zorobabel.blogspot.com.br, e também vai estar no GitHub. Vai ter lá no próprio GitHub uma pasta falando só sobre o curso. Então vamos lá, uma coisa que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, tem que instalar aqui o ggplot2, ok? Caso vocês ainda não tenham o ggplot2, tem que só dar um Google aí rapidinho para como instalar o pacote no R e instalem o ggplot2. Beleza, uma das coisas que a gente pode, como eu já tinha dito, scatterplot é usado para mostrar um relacionamento entre duas ou mais variáveis. Neste caso, eu simplesmente vou mostrar o relacionamento entre duas, ok? Caso não, tem aqui no próprio link para vocês irem direto na documentação do ggplot para ver como é que criar. Eu colei o do histograma, tá? Depois eu coloco da pontuação mesmo, ok? Do scatterplot. Foi mal. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente criar qualquer gráfico, é bom a gente verificar os dados que a gente está mexendo. Por quê? Porque a gente tem que ter a certeza do que a gente vai estar mexendo. Se eu rodar aqui, vai criar tanto um sumário, ok? Então eu vou saber, por exemplo, informações como que é o quartil, mediana, etc. Mas, pelo menos na questão de visualização, esse daqui vai ajudar muito mais. Tanto que eu já tenho ele aqui do lado para nós podermos rabiscar-los. Então, os dados que eu vou mostrar, inclusive que são esses daqui, que é o peso e milhas por galão. Então, por exemplo, este daqui, isso é número, isso é numérico ou é um classificatório? Né? Então, isso daqui é número. Cilindradas, numérico ou uma classificação? Isso aqui é uma classificação mesmo tendo número, ok? Porque eu tenho 6, 4, 8 cilindradas cada carro. Eu não tenho 3,2, não é uma variável contínua, ok? E ela é simplesmente isso aqui são qualidades que tem determinado carro. Aqui para características, aqui também é o número, aqui também é o número, aqui é numérico, aqui é numérico, aqui é numérico e aqui também são de classificação, todos esses daqui. Ok? Porque não são contínuos esse. Você pode até... Não dá para eu ficar somando a quantidade de carburadores, por exemplo. Não tem esse fato de carburador, mas o peso em si eu consigo mensurar. Beleza? Então, podemos pegar, por exemplo, a HP, por exemplo, por peso. Então, vamos rodar aqui. Vamos criar aqui uma funçãozinha. Vamos escrever aqui neste bendito. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá. Pronto. A gente desce.
ok? Então aqui no ggplot eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, ó, ggplot, ok? Se porventura vocês estiverem usando este operador, podem usar também, mas eu vou deixar aqui, mtcars, vou fazer do jeito mais longo, vamos dizer assim, mtcars, e tem que usar essa função, assim, AES, que é a parte estética, vamos dizer assim. A primeira variável que a gente passa é a variável explicativa, a segunda é a variável de resposta. Primeiro o eixo x, segundo o eixo y. Então, por exemplo, eu quero colocar o HP, ok, sobre peso. Então eu quero saber se tem esse tipo de relacionamento sobre a quantidade de força que o carro tem pelo peso dele. Então, se eu pegar aqui o mais, aí eu vou escrever aqui geon, underline, e eu vou colocar point. E eu não vou passar nada para ele, pelo menos por enquanto. E vou rodar. Olha aí, ó. Veja que o peso, ó, o HP, ele é uma variável numérica também, e o peso a mesma coisa. Podemos ver que tem uma relação até que um pouco positiva, né? Tem uma relação positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais força o motor tem, maior é o peso. O que faz um sentido, porque vai chegar uma hora que a capacidade física do motor ele tem que ser maior para poder aguentar uma força maior, para poder gerar uma força maior, né? Então, aqui estamos falando que quanto mais o peso, quanto mais força aquele motor tem, quer dizer que o carro ele tende, neste caso, não quer dizer que ele realmente tenha, ele tende a ser maior. Então, por exemplo, temos alguns casos de alguns dados um pouco que fogem, né, vamos dizer assim. Então temos carros bem pesados e que não têm tanta força, como por exemplo esses três. E nós temos também alguns outros dados que o carro é bem forte e ele não é tão pesado como este daqui. Ah, mas podemos criar quais outros? É só a gente verificar qual tipo de variável que nós temos aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar milhas por galão por HP, por exemplo. Então, eu tenho aqui MPG, então HP, por exemplo, vou colocar primeiro, e MPG. Então eu quero saber que quanto mais forte o motor, ele influencia no quanto que aquele motor faz por galão, quanto que ele, vamos dizer assim, se fosse no Brasil, o quanto que ele anda por litro, quantos quilômetros por litro ele faz. Neste caso são milhas por galão. Então podemos ver que aqui tem realmente uma influência. Então quanto maior o peso, quanto mais força o motor tem, mais ele consome. Então, menos ele se locomove com uma determinada quantidade de combustível. Veja que ele não chega a ser exatamente linear, né? Ele tem meio que uma curva, praticamente como este daqui, ó. Se nós imaginássemos uma curva nele, vou até copiar esse bendito, ok? Vou jogar ele para cá, para podermos rabiscá-lo. Ok? Se nós fôssemos ver aqui, ó, veja que ele tem meio que uma curva aqui embaixo. Ele não chega a ser exatamente linear, né? Ele tem meio que uma curva. Sim, temos alguns pontos fora da curva, né? Esse aqui ainda foge um pouquinho também, mas nada de muito excepcional. Veja que aqui estamos tratando simplesmente de números. Então, se fôssemos galões por milha por galão, podemos colocar, por exemplo, com peso, com esse QSEC também é a mesma coisa. Então, se viéssemos para cá e trocássemos a QSEC, né, milhas por galão, é por causa que eu estou com a canetinha aqui do lado. Então, por isso que está com esse mouse meio torto. Então, se eu colocar aqui, ó, veja que tem um relacionamento ascendente, né? Então ele é positivo, mas ele não é muito relacionado, né? Veja que tipo, os pontos eles estão bem espalhados. Tudo bem, quanto mais o QSEC aumenta, mais milhas por galão ele faz, mas ainda assim não quer dizer que seja muito forte esse relacionamento. Veja que os dados os pontos estão bem espalhados dentro desse relacionamento. E temos, por exemplo, o outlier exatamente aqui, que é este pontinho. Beleza? Dá para fazer muita coisa com um ggplot, mas pelo menos por enquanto eu vou deixar aqui. Nos próximos vídeos eu vou passando mais coisas para vocês. Beleza? Beijos e até o próximo vídeo.